CBN Cotidiano. 4h23. Estamos de volta com o CBN Cotidiano. Vamos falar de um assunto muito sério, que até recentemente era tabu e ainda continua em várias situações, mas recentemente era mais tabu. Ninguém falava, a imprensa não falava sobre suicídio. E chegou-se à conclusão de que é preciso falar, porque é preciso ajudar muitas pessoas que no silêncio não recebem a ajuda que precisam. Então nós vamos falar sobre isso, até porque estamos em setembro, né? Setembro conhecido como Setembro Amarelo, um mês de prevenção. As ações são intensificadas para se falar sobre o assunto e prevenir o suicídio. A repercussão de casos de suicídio e tentativas de autolesão entre jovens, principalmente estudantes, aumentou essa percepção de que é preciso falar mais sobre o tema, ainda muito estigmatizado. Especialistas afirmam que o número de ocorrências segue uma tendência mundial de crescimento de mortes autoprovocadas na faixa etária mais jovem. As entidades educacionais não divulgam levantamento específico sobre casos de suicídio entre universitários, mas em vários estados, perdas recentes têm motivado a adoção de medidas e estratégias para debater o tema e prevenir mortes precoces. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, o preconceito e o tabu em torno do tema ainda são os principais empecilhos para o diagnóstico precoce dos fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio. A entidade alerta que cerca de 97% dos casos estão relacionados a transtornos mentais como a depressão. E é sobre esse assunto que vamos conversar a partir de agora com Brenda Oliveira, psicóloga. Boa tarde, seja bem-vinda ao CBN Cotidiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes, né? Então, esse assunto, como foi dito, realmente ainda é muito tabu, não se fala sobre isso, mas a gente, como psicólogo, eu e os meus colegas estamos sempre nas redes sociais e também nos meios de comunicação, quando podemos, falar sobre esse assunto para alertar realmente as pessoas, né? Existem alguns fatores, né, que podem levar alguém a uma medida extrema como essa, que é a perda total da esperança de que possa sair desse quadro. Não é? A pessoa perde a capacidade de enxergar uma luz no fim do túnel, não é? E precisa de ajuda, mas muitos não pedem ajuda. Existem vários fatores, mas a depressão, me parece, é o principal deles, não é? Bom, o suicídio, ele está relacionado, como você falou, a transtornos mentais. A depressão é o principal. Se diz que 30% dos casos estão associados à depressão. E os outros, a maioria deles estão associados a outros tipos, como, por exemplo, ansiedade, transtorno bipolar, entre outras. Existe também outras causas que não estão relacionadas com transtornos mentais, que são, por exemplo, percas abruptas, luto, ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida estável financeiramente e perde essa condição, também pode acontecer, sem estar relacionado diretamente. Uma medida extrema desesperada. Isso, exatamente. Tá, e quando é que a depressão evolui para um quadro assim, suicida? Porque tem tristeza profunda, inclusive por perdas, né? Como você falou, perdas de família, de pessoas queridas, enfim, vários tipos de luto. E quando é que a tristeza não é tristeza apenas, é depressão, e quando é que ela pode evoluir também de depressão para um quadro ainda mais preocupante que é preciso ajudar a pessoa? Bom, a questão da tristeza é uma coisa que é interessante falar também, porque muitas pessoas pensam que, por exemplo, quando se perde alguém, às vezes as pessoas querem medicar, por exemplo, sem deixar que a pessoa viva aquele luto, que é muito importante. Então, assim, determinado isso pelo tempo. Se essa tristeza ela perdura por muito tempo, se a pessoa não faz mais as atividades que ela fazia antes, como, por exemplo, o trabalho, cuidar da casa, dos filhos, da família, suas relações sociais, isso já caracteriza como um estado depressivo. E aí, após esse estado depressivo, se as pessoas que estão em volta não percebem tanto o que está acontecendo e também se essa pessoa não tem redes de apoio para sair dessa situação, que redes de apoio a gente considera como dentro da clínica, né? Como, por exemplo, a terapia, a familiar, as famílias, as pessoas que convivem com essa pessoa e podem auxiliar de alguma forma. Ou, por exemplo, se essa pessoa tem uma religião, é um grupo que ela tem ali, que isso também pode ser uma rede de apoio.
fazer exercício físico. Tudo isso pode ser uma rede de apoio. Então, se essa pessoa não tem essas redes de apoio, esse quadro depressivo, ele pode se tornar mais grave e, consequentemente, chegar a atos extremos como o suicídio. Na imprensa não se falava sobre suicídio, não se noticiava, até hoje não se noticia o fato em si. São circunstâncias muito específicas que nos fazem noticiar um suicídio. A explicação para isso seria não incentivar atos como esse, porque também existem as reações em cadeia. Isso. Quando a pessoa está com um problema muito sério, não é? Ela pode perder um pouco o senso de separar uma coisa que aconteceu com a vida dela e que aquilo ali não é, a capacidade de entender que aquilo ali não é o melhor para ela, não é? Isso. Então, assim, acho que é sempre muito importante a gente deixar claro que tem cura, que tem como tratar e que tem sim, pode haver, por mais que não se enxergue no momento, uma luz ali no fim do túnel. É preciso que se propague essa ideia, não é? Exatamente. Com certeza é preciso que se propague essa ideia. Junto a isso, eu acredito que a própria busca pela psicoterapia é uma coisa que também é um tabu. E que muitas pessoas pensam que isso é coisa de pessoas loucas, mas a gente sabe que não. Psicólogo ou psiquiatra é para doido. Isso, não exatamente. É para ajudar nas coisas que são da cabeça, que estão na cabeça da gente e que estão atrapalhando a vida da gente. Exatamente. Né? E a gente sabe que todo mundo tem problema. Então, o objetivo da psicoterapia não é criar demanda, é justamente fazer com que a pessoa tenha uma vida cada vez mais saudável. E com relação à depressão, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa muito da psicoterapia, é muito importante. Quanto tempo pode durar um processo desse de tratamento de uma depressão para que se afaste o risco, a doença e o risco de coisas ainda piores? Bom, isso depende muito do quadro. Depende, por exemplo, se a pessoa tem outras redes de apoio ou não, se a pessoa está fazendo uso de medicação ou não também. Porque muitas vezes, com o uso de medicação, a medicação começa a fazer efeito com mais ou menos 3 meses de uso. Então, só a medicação, ela não é suficiente para que cure esse problema. Mas, junto com a terapia, eu acredito que, bom, é delicado falar de tempo, mas eu acredito que 1 ano é um tempo, assim, bom para a pessoa se reestruturar. Não que ela vai estar livre, curada, porque a gente não fala de cura. A gente fala de reestruturação, de ressignificação. Porque cura a gente fala de doenças do corpo, né? Quando a pessoa tem uma gripe, mas doenças mentais, a gente não pode falar de cura. Muito bem. Muitas pessoas não sabem o que fazer quando suspeitam que alguém quer cometer suicídio. Nesse caso, qual a sua recomendação? Bom, primeiro eu acredito que é necessário saber como identificar, né? Quais são os sinais? Bom, os sinais eu acredito que estão muito relacionados com a comunicação, o que a pessoa fala. Muitas vezes as pessoas não dão sinais diretos, elas não chegam e dizem, olha, eu quero fazer isso e isso, mas às vezes a gente escuta comentários como, por exemplo, eu não aguento mais a minha vida, tá muito difícil para mim, e fala sobre a morte de forma sutil. Como, por exemplo, eu gostaria que acabar com disso tudo, eu queria que isso acabasse. E outras formas de identificar também é observar, por exemplo, como está o convívio dessa pessoa, se teve mudanças na rotina, mudanças de hábitos, se essa pessoa, por exemplo, gostava de sair, de conviver com a família, mas agora não faz mais isso, certo? E tem outra, por exemplo, se você convive com a pessoa, se você mora com a pessoa, você pode observar se antes essa pessoa era muito organizada e agora a casa fica muito bagunçada, suja. São aspectos também que a gente leva em consideração, porque quando dentro está desorganizado, a gente tende a externar isso dentro da nossa casa. E aí é preciso soar o sinal de alerta e fazer alguma coisa e buscar ajuda. Muito obrigada. Eu conversei com a psicóloga Brenda Oliveira sobre depressão neste Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio.